Olá. Eu imagino quem está nos assistindo agora está questionando bastante esse modelo de trabalho, né? Tanta gente doente, esse nosso modelo de capitalismo. Então a gente hoje vai discutir dicas, alternativas, o que está acontecendo nas empresas, no nosso mundo de trabalho e quais são as saídas. E para essa discussão, hoje a gente tem a presença do Fernando Blanco. Obrigado, Fernando. Oba. Que é o executivo da área financeira, com muita experiência em crédito, compliance, em operações, top voice do LinkedIn. Então a gente vai trazer essa discussão. Blanco, o que está acontecendo? Quais são as saídas? Como é que a gente pode modificar esse modelo de trabalho que está trazendo tanta gente doente, tanta pressão, tanta ansiedade, estresse? Legal, Sérgio. Bom, prazer enorme estar aqui com os três tons. Opa. Segunda vez, mas a primeira aqui ao vivo. É, muito bom. Gente, assim, a minha visão é que o capitalismo que nasceu da indústria, então era uma coisa realmente física, né? Ele se tornou um modo de produção virtual. Por quê? Porque hoje em dia o capitalismo financeiro totalmente virtual, salvo as agências de banco, e nós temos a tecnologia que acelerou demais os processos. O capitalismo financeiro, ele força as empresas a busca enlouquecida pela maximização do resultado. E a tecnologia permite o quê? O achatamento da estrutura organizacional. E como eu gosto de dizer, hoje em dia o CEO espirra e o estagiário pega a pneumonia. Né? Nós aqui somos de uma geração onde o presidente era uma figura meio mítica, distante, né? A gente ouvia falar que tem, mas nunca tinha visto a cara dele. Hoje em dia não. Hoje em dia trabalha do lado, é um pouco do modelo de gestão de startup. Só que empresas gigantes querem fazer igual. Quando você elimina todas essas fatias da estrutura de gestão, você perde os colchões que absorvem o impacto das más notícias, das cobranças. Então você vê gente muito nova, com muita responsabilidade, sofrendo uma pressão que é simplesmente intolerável. As pessoas não estão doentes porque ficaram mais fracas. Eu acho que o modelo está pressionando demais e está adoecendo as pessoas. Mas aí tem um caminho vasto para a gente conversar. A gente costumava falar antigamente, né, que a linha gerencial era que intermediava a demanda do executivo com a execução dos demais profissionais da empresa, né? Hoje isso, de uma certa forma, acabou, né? Que o profissional da empresa está sentindo, como você disse, né? O impacto, né? das mudanças, das notícias ruins, né? Eu acho que tem uma coisa importante aí na preparação das pessoas, né? Nesse modelo novo, né? O que a gente precisa, pelo menos, alertar para as pessoas, né? Que essa dinâmica ela determina talvez uma reação diferente, né, uma resposta diferente, né? Como é que você avalia isso agora? Como é que você... Pensa o seguinte, que quando a gente era novinho, o cara mais velho, ele tinha naturalmente vivido mais, acumulado mais informação, mais conhecimento. E quem era jovem, só restava ficar virando a folhinha para aprender. Hoje em dia, a garotada chega numa determinada função, pode ser coordenador, não precisa ser sênior. Ele chega com muita informação. Então, cria-se uma falsa impressão de que estão prontos. E o head, o cara de cima, ele está com tanto trabalho que eu chamo do líder tarefeiro. Eu vejo presidentes, eu vejo diretores, eu vejo essa gente. Eu sou diretor, mas eu não faço isso. Eu me considero um cara fora da caixinha, hoje. Porque eu vejo presidente, vice-presidente, diretores jogados em cima de tarefas. É tarefa e cobrança, tarefa e cobrança. E eles enxergam que a garotada, como tem muita informação, tem fluência para falar do assunto, estão prontos. E não estão. Eles têm informação, mas eles não têm a casca suficientemente grossa para a pressão que eles estão sofrendo. É como você chega no exterior, você fala duas palavras em inglês mais ou menos, o cara fala, você sabe falar inglês. Aí se despenca a falar o nativo e você fica perdido. É a mesma coisa. Tá? Então, assim, eu acho que existe uma desconexão
sabe, entre os andares, dos diferentes andares das organizações, fora que eliminaram-se vários andares, né? Eu acho que, por um outro lado, essa eliminação de vários andares, ela tornou não diria mais fácil, mas eu acho que você consegue enxergar melhor os caminhos de crescimento numa organização, né? Então, para os jovens, e aí na nossa época, né, de jovens, a gente via ali uma escadaria, né, para você conseguir chegar no nível mais alto, e isso muitas vezes dava ansiedade, né? Por muitas vezes eu falei, mas quando é que eu vou conseguir, né, chegar num lugar de gestão? Porque eu tenho que passar por tantos steps, né? Então, ao mesmo tempo, as estruturas mais flats, elas possibilitaram que as pessoas pudessem almejar num tempo menor, né, alcançar outros patamares de responsabilidade e de relevância na organização. E isso é uma pressão do jovem, né? Eu vejo o jovem hoje na organização, e não era muito diferente do nosso tempo, não. Muita ansiedade, né? De chegar longe, né, mais rápido. Então, de certa forma, atende à responsabilidade. Agora, eu vejo uma diferença nos novos entrantes, nas novas gerações, um preparo muito diferente se comparado com o que nós vivenciamos, né? Nós éramos talvez mais flexíveis. A gente, né, considerava olha, manda fazer um negócio, mas é um negócio que não é tão nobre, não é tão importante, vamos dizer assim, né? Uhum. É muito simples, mas eu faço, zero problema. O jovem já não quer fazer algo muito simples. E se essa quantidade de demandas mais simples, mais operacionais vem para ele pode ficar estressado. Então tem também, eu acho que não só uma via da organização, mas uma via do próprio colaborador hoje, com um preparo totalmente diferente para lidar com essa situação. Como é que você vê, né, essa geração encaixando nessas novas demandas? Aí, sob o ponto de vista do quanto que ela está preparada ou não está preparada para isso. Então, Valéria, quando você fala das diversas níveis hierárquicos, né, eu me lembro tão bem quando eu trabalhei num determinado banco nacional. Eram 7 níveis hierárquicos, né? Isso final dos anos 80. E se por um lado o lado do colchão funcionava, por outro lado a informação não fluía. O que acontecia lá embaixo para chegar lá em cima, e o que acontecia lá em cima para chegar lá embaixo era um inferno. Então a gente vivia muito no escuro, né? Levava aquela vida operacional. A grande diferença que eu percebo é na palavra humildade. Nós éramos naturalmente mais humildes porque o chefe, por definição, sabia mais, porque ele era mais velho. Ele tinha vivido mais. Hoje em dia, as novas gerações, eles chegam com um volume de conhecimento, ou melhor, de informação, né? De informação, porque o conhecimento, como eu digo, é a informação trabalhada. Eu tenho um filho de 22 anos, o Léo, que enveredou, dos 3 filhos, o único que está seguindo carreira executiva. É impressionante o que aquele moleque tem ele fala comigo de igual para igual. Isso significa que ele está pronto? Não está, porque se leva uma pancada, não sabe nem para onde segue, porque sabem muito bem no momento de calmaria, mas o mar é revolto. Sabe a teoria, né, Fernando? Exato. Não viveu a prática. Né? Mar revolto não tem jeito. Então, assim, novamente, eu acho que a gente está vivendo um pêndulo muito esticado na direção. O pêndulo está esticado em várias dimensões do problema. Uma delas é isso que a gente está falando. Eles têm um volume de teoria absurdo. Sim. Eles acham que isso é prática. Então eles querem subir muito rápido, não tem espaço, eles sofrem muita cobrança operacional que eles não gostam. É uma maçaroca de problema. E aí precisa de uma reinvenção da coisa. Precisa de uma reinvenção total. Ô, Fernando, você não acha que a gente já vê muitas empresas se organizando por projetos, por times, tentando organizar melhor esses processos, mas também ao mesmo tempo eu vejo empresas que parece que foram e aí desistiram do modelo, voltaram para o modelo tradicional, que eu imagino assim, tá meio,
sabe? Sei lá, e aí? Qual é o melhor modelo, né? Porque, sinceramente, quando surgiu essa discussão toda, parecia que era a saída. Fazer uma organização, reduzir os níveis, ok, melhorou a comunicação, como a gente falou, tem a pressão, mas se está organizado por projeto, por objetivos, por planejamento, ok, vai amortizar de uma certa forma. Mas parece que o caminho não é essa a certeza, né? Como é que você vê esse... Olha, eu vivi essa coisa do Scrum, né, a metodologia ágil e tal, muito no começo, né? Eu fui CEO de uma empresa de tecnologia em 2011, faz tempo, e quando isso apareceu, era um negócio meio fantasmagórico, né? Porque a grande sacada é que você empodera as pessoas de um jeito que a estrutura organizacional convencional não faz. E outra coisa é que muitas vezes uma pessoa mais júnior, ela lidera alguém mais sênior. Então ela realmente dá esse empoderamento, né, como se diz. Mas eu acho que você tem que ter muita gente especializada nisso, porque a estrutura não está organizada. A cabeça do número 1 não é assim, a cabeça do número 2 não é assim. Então eles acham tudo muito estranho, esperar que um projeto tenha o sprint, aí o segundo sprint. Quando você expõe, né, uma pessoa que está no nível mais júnior, as limitações organizacionais, né, que antes não, antes era o seu chefe que sabia que não tinha orçamento. Às vezes ele não contava para você. Ele só falava para você o seguinte: olha, não vai rolar, isso não vai rolar agora. Hoje, a pessoa, né, por mais júnior que seja, dentro de uma estrutura mais achatada, ela enfrenta essas limitações. Então ela não sabe reagir a isso, porque ela já tem na cabeça que ela tinha que entregar alguma coisa, né? Agora eu não vou entregar, não tem orçamento, não tem essa limitação. Como é que... Tem uma questão comportamental, né, que eu vejo que a gente ainda precisa trabalhar, né? Por exemplo, quando você falou da questão do Scrum, você pega uma pessoa com pouca experiência para liderar um segmento com pessoas mais sêniores, tem uma questão de comportamento, aceitação do cara mais sênior e um júnior, em relação a um júnior ser o condutor da iniciativa, né? A própria necessidade de não arrogância de quem está conduzindo a iniciativa porque ele é mais júnior, né? Essa questão do comportamento eu acho que está vindo mais agora, não? Como você percebe isso? A gente vive um momento tão confuso, eu enxergo assim, né, que eu ainda estou bem nessa ativa organizacional e sou mentor de um monte de gente, então eu escuto histórias diferentes o tempo todo. Ao mesmo tempo que você leva o jovem a ter acesso a informações que no passado ele era protegido, ele passa a ter uma pressão absurda. Tive funcionários que não gostavam de mim porque achavam que eu era muito frouxo, porque eu perguntava muita opinião, porque eu delegava, e depois você me traz, a gente vê, não, gostavam do chefe rígido, né? Eu peguei meio uma transição. Hoje eu lido com gente bem jovem e me dou bem por causa desse meu jeito. E eles gostam. Mas eu não consigo proteger de um monte de coisa, porque a coisa transpassa, assim, sabe? A gente vive um capitalismo excessivamente acelerado, na minha opinião. E nem todo mundo está preparado para isso. Os líderes, mesmo quem tem 40 anos de idade, que na nossa época já era alguém com idade suficiente, mas hoje em dia eu vejo as pessoas de 40 anos muito jovens, parecem que têm 30 da nossa época. Eu sou mais velho que vocês todos, um pouco, né? Mas eu acho que essa geração que tem 40 anos estudou e iniciou carreira no método antigo. E eles caíram de paraquedas agora com diretores aos 40 e poucos anos de idade, confusos, porque eles pegaram um negocinho ainda da tradição e estão agora tendo que operar num novo regime. Qual é o novo regime? O presidente, pumba, despenca o problema, a molecada já chegou do seu jeitão mesmo, em quinta marcha, só que a gente com quinta marcha no passado é equivalente à terceira hoje, né? Porque eu me lembro que eu era um moleque tinhoso, eu palpitava, não tinha muita poesia comigo, sabe? Eu tive um líder que foi meu líder em 5 lugares diferentes, o José Luiz Majolo, que é um cara que teve uma paciência de Jó comigo, porque eu enchia o saco dele. Eu empurrava ele para cima, ele me puxava, empurrava, foi sempre assim. Mas hoje em dia não tem essa cumplicidade, eu não vejo essa cumplicidade, essa confiança. E aí a gente tem que pensar em saídas, a saída vai vir de cima, não é bottom-up, é top-down. Eu acho que tem um pouco de responsabilidade de cada um, né, nesse processo.
É óbvio que a gente observa a velocidade dos acontecimentos, a velocidade da economia, a velocidade de tudo, né? Tem acelerado todo o tempo, todo ano, né? É muito mais rápido o que acontece esse ano do que o que aconteceu no ano passado, muitos efeitos. O que a gente percebe é que a gente vive hoje muito mais integrado a eventos mundiais. Sempre houve, mas talvez a gente não sentisse tanto impacto no mesmo momento como hoje a gente vive. Então, uma guerra impacta no fornecimento, né? Seja em várias áreas, né? Qual área for. Então, na mesma semana, você acaba tendo impacto no negócio de algo que aconteceu em outro continente. Então, isso pressiona as organizações a serem ágeis também, né? Então, quando você fala de cima para baixo, claro, a gestão ela precisa entender também isso, né? Ela tem ali uma máquina para gerenciar e que funciona com pessoas, né? Como é que você vê a responsabilidade de cada um nessa história? Quando esse problema começou a pipocar, usava-se muito a expressão mimimi, lembram disso? Isso tem 10 anos. Eu mesmo. Mimimi, geração fraca, não sei o quê. De repente, tá todo mundo indo pro psiquiatra, afastamento, é um fato. Então, o que a gente faz? Precisa cuidar disso, e não estão cuidando disso. Eu vejo que o cuidado que estão oferecendo vale academia, vale terapia, Chief Happiness Officer. Quando eu vejo os pedidos, as ofertas de emprego, self-motivated, tipo assim, se motive, porque nós não vamos fazer nada para te motivar, né? Hands-on, ou seja, mergulha no trabalho e produza. As pessoas, lógico, elas têm responsabilidade por si próprias. Mas quando eu vejo pessoas de 25 anos de idade, novamente, a criação de quem tem 25 anos de idade é muito diferente da criação de quem teve 25 anos nos anos 80. As distrações que a tecnologia propõe, os pais que trabalham muito e ficam menos em casa e aí acabam dando um monte de presente para compensar a ausência familiar. Eu estou capturando um monte de coisa aqui porque a resposta não é trivial. O problema é muito grande. Eu tenho um benefício em relação à maioria dos altos executivos, que é o seguinte. Em 2010, eu era CEO de uma seguradora, Coface, grande e tal. Eu era quase rico e quase famoso, nenhum dos dois, mas parecia. Aí eu tive um piripaque, eu sou assim quase que um inovador, né? Eu tive burnout antes de existir o burnout, né? Nem tinha esse nome, né? Você não lançou, tinha, na verdade, não. né? Você tinha depressão com ansiedade, tudo misturado e por estresse de trabalho. Não falava para ninguém, porque naquela época, 2010, era uma vergonha, né? Se você virou presidente de uma organização... Fraco. Você é fraco, você não teve estofo para aguentar a encrenca. Bom, eu saí do ar. Fiz um monte de coisinhas assim, biscates de luxo, como eu chamo, jocosamente, e voltei há 2 anos. Então eu tenho o benefício de ter entrado num túnel do tempo. Quando eu saí, eu vi um mundo diferente. Que você está direto, você nunca deixou de ser diretora, tá aí. Eu fiquei 12 anos longe da Faria Lima, longe da Paulista. Eu vi um mundo diferente, eu vi os jovens diferentes, eu vi os plenos diferentes, vejo os sêniores diferentes. É impressionante. Pega um cara, novamente, 12 anos fora, quando chega, não reconhece. Não reconhece. Eu sou diretor como eu era antes. Eles cobram coisas diferentes de mim, querem que eu cobre diferente das pessoas, e fora que nós tivemos a pandemia, né? A forma como se decide hoje é muito doida. Entra numa sala, temos que discutir uma coisa estratégica e tem que arregaçar ali, em meia hora tem que resolver e todo mundo volta para o seu trampo, porque está todo mundo cheio de coisa para fazer. Gente, quando nós tínhamos 25 anos, uma decisão estratégica, rendia um bocado. Vai, vem, conversa, opina, pesquisa, não sei o quê. Hoje não. Hoje é tudo muito rápido. Para que tanta pressa? Se atrasar uma semana, alguém vai morrer? Não. Nessa uma semana que eu estou sugerindo que a gente atrase,
tem um bocado de conversa. Dá tempo de conversar sobre o projeto. Mas não, tem que resolver hoje. Por quê? Porque sim. Porque amanhã tem que resolver outra coisa. E depois de amanhã, outra coisa. A forma que estão liderando as pessoas está errada. Acelerou demais. Existe cobrança de resultado demais. A solução é muito simples. Pega uma semana e empurra tudo para frente. É quase que um financiamento, né? É um financiamento. Me financia uma semana o meu trabalho? Me dá uma semana para pensar. O que aconteceria? Eu acho que nada. Todo mundo respiraria. Empurrar uma semana. Não sei. Vamos conversar a respeito? Eu acho que esse aumento de competição, essa urgência, né, que tem hoje das respostas, por conta até da rapidez dos processos, por conta da inserção de tecnologia, né, e a própria necessidade de gerar resultados e sempre ser imediato, né, porque eu tenho que ter o resultado, porque se eu não tiver resultado, eu não sou uma pessoa de sucesso, eu não sou uma empresa de sucesso, e o sucesso é minha marca, né? Então, realmente, acelera, né, processos decisórios dentro das empresas, né? E a dinâmica, né, eu acho que ela tem que ser revista, até porque é inevitável você não encarar uma mudança dinâmica, né, na relação com as suas equipes, né? Porque, como você falou, se continuar nessa questão de decisões rápidas com baixa avaliação dos riscos, né, porque você tem que decidir naquele momento, você vai quebrar. Né? Então, assim, eu acho que o importante, olhando do lado da empresa, né, que tem que ser tratado, é exatamente rever a dinâmica, rever o timing das coisas. Então, eu acho que aí tem uma preparação. Primeiro, eu acho que a vontade política da direção, né, em relação a isso, né, preparação de quem ainda é líder e preparação também de quem é a pessoa que executa. Falando agora do lado das pessoas, eu acho que tem uma questão de preparação, né? Tanto que tem filosofias e técnicas, né? Vamos trabalhar o antifrágil, né? Algumas filosofias para a pessoa lidar melhor com a realidade, né? Mas ainda é complexo tirar, né, essa coisa que você falou, que parece até meio romântico, né? Você ter o burnout, você, né? Tá meio romantizado mesmo isso, né? Tá meio romantizado, mas eu acho que uma mudança realmente é importante do lado do indivíduo, né? Dele conseguir encarar isso como uma realidade que ele vai ter que se adaptar, né? Olha, pegando um gancho que você falou da romantização, vamos lá, nós tudo aqui passamos dos 50 menos a Valéria, mas olha só. Ainda bem que lembrou disso. Lembrei disso, bem pontuado. Menor aprendiz. Bem menos do que 50 anos. Mas olha, hoje em dia se fala com a maior naturalidade. Eu recebo elogios, porque eu lá no LinkedIn, de vez em quando eu abro o coração, conto a minha história, porque está cheio de gente ferrada e acha legal um diretor dizer que também já se ferrou, parece super-homem. Aí as pessoas elogiam e dizem assim, você está demonstrando a sua vulnerabilidade. Você já pensou em 1985 o diretor demonstrar vulnerabilidade? Seria atirado pela janela pelo próprio funcionário que não quer reportar para um cara vulnerável. Exato. Eu quero um cara forte que me puxe para cima. Mesmo hoje em dia bate palma para vulnerabilidade. Arrojado, né? Que falava assim, arrojado. Tem que ser arrojado, não vulnerável, né? Ou seja, quando você tem um grupo de pessoas valorizando a fragilidade, a vulnerabilidade, tem algo de muito errado. Mas eu acho que a gente hoje tem essa noção, né? Porque talvez em 85, quem passasse por isso, não ia talvez ter esse olhar. Ele passava batido por sentimentos, ele passava batido por essas coisas, né? E hoje a gente vê esse tema sendo trazido o tempo inteiro. Então, poxa, eu vou olhar para os meus sentimentos, porque as pessoas estão olhando. E isso tem a ver com tudo que está acontecendo. Talvez seja o lado bom, né? Se a gente pode falar que tem algum lado positivo, né? Dessa história toda, é que se está dando lugar, se está dando espaço para as pessoas poderem dizer, olha, estou doente.
e vou me tratar. E, obviamente, quando ela entra nesse vale, né, crítico, ela vai começar a buscar alternativas para si própria, ela vai começar a se tratar, ela vai buscar outros caminhos, porque nem todos os caminhos são bons para todos, né? Eu acho que a gente precisa começar a trazer a consciência, as organizações têm essa responsabilidade também de criar espaços para as pessoas se conhecerem. A gente viveu isso lá na nossa, né, numa época que nós trabalhamos numa instituição financeira que dava espaço para as pessoas se olharem, dava espaço para as pessoas se conhecerem. Quantas, ao longo do processo, não quero mais fazer isso? Quantos a gente conhece? Colegas Sim, sim. bons, profissionais, excelentes, mas que percebeu e falou assim, não, a minha parada é outra. Eu quero trabalhar com, sei lá, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero ter o meu negócio, eu quero parar de trabalhar, ou, enfim. As organizações precisam ajudar as pessoas a ter essa noção. E as lideranças a entender o seu papel. Quem é líder? A gente gravou um vídeo, né, esses dias e já tá publicado, onde a gente fala sobre o papel do líder. O líder, ele não está lá porque ele cresceu na carreira, vou dar uma posição de comando para ele, né? Ele vai gerenciar pessoas e tal. Não, ele tem realmente uma responsabilidade, né, por outras vidas, por famílias que estão, né, por trás dessas vidas que ele comanda. E como é que ele faz com que essa experiência que cada um passa seja a melhor possível? Essa é a responsabilidade também da liderança, né? Felizmente eu vejo jovens decidindo outras coisas. Quantos, eu me lembro, né, eu recrutava pessoas profissionais em início de carreira para o segmento financeiro e, claro, sempre houve uma diferenciação de remuneração e a gente acabava podendo trazer quem a gente quisesse por uma questão de remuneração. Hoje, não é mais. Então isso mudou. Aquilo que o jovem busca hoje nem sempre é remuneração. Claro, a remuneração também é importante, mas ele busca um complexo de coisas, né? Ele quer mais, ele quer saber se ele vai poder descansar algum tempo, se ele vai ter flexibilidade, se ele vai ter cuidado, se ele vai poder ficar perto da casa dele, uma série de coisas que a gente não se preocupava. Se a cultura da empresa é alinhada com os valores da pessoa. Mas aí ele não vai. Aí ele vai trabalhar em outro lugar. Então, as empresas, meu ponto, elas vão ser obrigadas a mudar. Porque senão não vai ter mais jovem. Isso, exatamente, concordo plenamente. Né? Então, tem uma consciência também, acho que surgindo, e quando vêm os seus posts, são sempre muito bons, né? Se não viu, veja. Obrigado. Siga Fernando Blanco. Eu acho que as pessoas se identificam e são essas que estão indo por esses caminhos de escolhas mais coerentes consigo. Hoje a gente tem eu acho que a gente tem uma diversidade maior de pessoas, né? É o que você falou, tem gente que ainda continua aquele tipo tarado como era antigamente, tem gente que realmente, não gostei do estilo da casa, vou embora. Como assim? Você está crescendo aqui? Não gostei. Uau! Então, as empresas vão ter que se adaptar para esse novo tipo de profissional que joga fora a carreira, a posição, porque não gostou mais. Não é simples. E porque posição também não diz nada, e talvez o dinheiro também não diga tudo. Não, mudou muito, né? Na nossa época se matava por um cargo, por um salário, eu vou ter carro da empresa. Nosso benefício. Benefício, né? Mudou completamente. Exatamente. Eu acho que aí a gente tem uma possibilidade de evolução, né? Eu acho que, pelo menos eu li um artigo assim, que falou que nunca, me corrija se eu estiver errado, pelo menos que eu li lá, nunca na história tantas gerações trabalharam juntas, assim, 3, 4, 5. Verdade deu total. Uma esticada, né? Então, o que me levou a pensar que talvez, será que a gente não está num ciclo realmente, porque tem tantas gerações, mais tudo isso que a Valéria falou, que você está falando, será que isso tudo não está colocando no caldeirão e daqui a pouco a gente vai fazer vai ser um ajuste? Vai ter um ajuste? É isso que eu estou acreditando. Que as novas gerações vão colocar esses pontos, daqui a pouco eles estão subindo, tem as novas, outras chegando, essa que aceitava ou que era muito comando e controle, porque vocês vão concordar que ainda tem muito comando e controle. Só mudou o estilo.
Então eu, assim, tenho uma visão que eu acho que essa roda, se a gente imaginar, isso vai... A gente está justamente numa transição, assim, histórica. Eu acho que quem vier 10 anos vai olhar, lá em 2000, lembra? Olha, tem um livro, escreveu um livro, o que aconteceu pós-pandemia no mundo, né? Eu acho que não é só Brasil, pelo menos a gente debate aqui no canal, né? Os ciclos estão menores, o jovem quando não gosta sai, os ciclos estão muito rápidos, né, Roberto? A gente já falou disso. Então, é uma roda que eu acho que vai ter um ajuste. Pelo menos eu quero, entendeu, Blanco? Olhar como essa saída do indivíduo, dele se posicionar, tudo que tá errado sai na mídia, né? Todo mundo tá até assim, eu sei que tá descontrolado, mas tudo sai, as práticas das empresas, hoje não tem mais nada tão blindado. Então acho que tudo isso eu acredito que é uma roda que vai voltar, que vai dar uma encaixada. O que vai ser esse encaixe eu não sei, eu também não tenho essa visão de futuro, mas de verdade, tenho trabalhado muito com jovens, é essa expectativa, é muito que a Valéria falou. Então eu espero que essa roda gire de uma maneira diferente, entendeu? Essa é a minha visão. Acho que essa é a saída de posicionar, de falar, de mostrar. Você sabe que, Sérgio, eu tenho 62 e até outro dia eu tinha um subordinado de 23. E ele ouvia eu falar, eu brigar, eu reclamar. Quando eu tinha 23, o presidente do banco devia de ter 62 também. Mas eu não sabia, mal sabia o nome dele. Novamente, a gente está falando da hierarquia e dos buffers de proteção. Ele tinha um coordenador, um gerente, um superintendente, um diretor adjunto, um diretor... Quer dizer, até ele ver as grandes discussões que sempre foram difíceis, né? É difícil hoje, era difícil antes. E antes era mais abrutalhado, as pessoas não tinham muita cuidado com as palavras, né? Não hoje, tinha assédio, não existia essa palavra imagina, assédio. se apanhava, ia para casa feliz, jantava, via o Jornal Nacional e voltava. Hoje não, hoje o cara cai, arreia, né? A minha aposta é porque hoje ele leva uma cotovelada de alguém muito sênior, e naquela época ele leva uma cotovelada do carinha do lado, um cargo um pouco acima do dele. Essa é a minha tese, né? Essa é a minha tese. Eu falo sempre uma brincadeira, que é uma brincadeira séria. Eu acho que ninguém poderia ser promovido para um cargo gerencial sem ter uma mentoria antes. Ninguém. Novamente, porque o mundo está muito louco. Então você tem que pegar esse cara, tipo um mês antes, você começa a falar. Ele entra, aí ele começa a ter um acompanhamento mensal, qualquer coisa do gênero. Porque antigamente, quando a gente era promovido, tinha um chefe que dava atenção pra gente, ainda que truculentamente. Hoje em dia o chefe está trabalhando que nem você. Não tem mais coach. O chefe não é mais aquele líder coach, que, né, essa expressão teve na moda um tempo. Hoje é cobrança. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que eu tenho sido, pela minha função e tal, contratando serviços de todo tipo. Tecnológicos, estatísticos, advogado, de todo tipo. Eu estou impressionado com a má qualidade da entrega. Impressionado. A abordagem comercial é péssima, a entrega de propostas inadequada. Depois você quer marcar reunião, o cara marca, desmarca, mas por quê? Porque surgiu um outro mais importante para ele. Depois, para entregar mesmo a solução contratada, é uma catástrofe. Quando eu encontro um cara realmente bom, é uma surpresa. Isso por quê? Porque as organizações que nos fornecem também estão aceleradas, também estão com poucas pessoas, porque as pessoas não estão treinadas, preparadas para aquilo. É tudo funil de vendas. Parece que é a magia que criaram agora. Gente muito despreparada. Então, assim, é um pacote complexo, viu? Complexo. Eu acho que vai acabar peneirando, né? Vão permanecer as empresas que têm um serviço melhor, essas que, enfim, que se atropelam, se autoatropelam, né? Atropelam elas mesmas, vão sumindo, né? E vai acontecendo uma depuração natural, né? Acho que o desafio é grande para as organizações, acho que é grande para recursos humanos também, como é que ela vai conseguir orquestrar, porque RH é igual gestores, só que ele olha a organização inteira. Ele tem que lidar com
né, quem está nas funções de comando, né, e tem que lidar com esses novos entrantes. Como é que ele faz, né? Eu acho que aqui teve várias dicas que você trouxe. Eu gostei muito da sua ideia. Por que não preparar ou investir mais, né, na preparação dos novos gestores, dos novos líderes? E ter um acompanhamento, acho que mais constante, né, dessas lideranças. Muitas vezes tem um pouco até de preconceito. Não, mas ele já está nessa posição há tanto tempo. Não vou eu lá questionar, né, a maneira. Eu acho que tem sim que ter um olhar constante. Eu acho essa ideia, essa sugestão muito importante. E para os novos, sem dúvida. Como é que conseguem, né, assumir uma equipe sem nunca ter tido uma experiência, sem nunca ter tido um apoio? Eu acho que é algo bem interessante que você traz, né? A gente gostaria muito de saber sua opinião. Como é que está o seu ambiente de trabalho? Como é que estão as lideranças? E você? Como que está se preparando para esse mundo? Está com muita pressão? Como é que você lida com isso? Quais são as alternativas? Compartilhe aqui para a gente as suas ideias, suas experiências, suas opiniões. Bom, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Blanco. Nos acompanhe nas redes sociais, nas plataformas de áudio. E um abraço, muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.